Nossas vidas estão sendo pautadas pelos nossos dados. Se por um lado, nossos dados são usados para garantir educação, auxílio emergencial ou saúde pública, por outro, podem ser usados de modo abusivo e trazer graves problemas. Quando damos o número do CPF para ter descontos em uma compra, por exemplo, coisas bizarras podem acontecer. Esse dado, o número do seu CPF, pode ser vendido e as informações de todas as suas compras serem rastreadas por bancos, credores e até empregadores. Com isso, quem já está vulnerável fica mais vulnerável ainda. Sem acesso a crédito, financiamento de imóvel ou menos chance de conseguir um emprego. É como se estivéssemos vivendo uma seleção artificial promovida pelos dados. Quem sempre teve mais chance nessa sociedade permanecerá no topo dessa pirâmide social. É impossível falar em tratamento de dados se a gente tem uma tecnologia racista. Eu entendo que o tratamento de dados hoje, sem pensar nos danos que o vazamento de dados, com a utilização inadequada desses dados, o que isso pode trazer. Isso seria até criminoso. A gente poderia até estar falando agora em genocídio. Imagine o poder que as instituições públicas têm ao conseguirem agregar todos esses seus dados, como isso pode impactar a sua vida junto ao empregador, como isso pode impactar a vida do seu filho na escola. Se há um vazamento de dados e as pessoas sabem que você já passou pelo sistema prisional, que você tem uma série de ações, que você já foi ré ou réu. O problema é que essa informação vai ser feita lá pelo guarda da esquina, nas favelas, com todo o histórico que nós temos de abuso das forças de segurança pública. Justiça social na era dos dados. A maneira como a indústria e o governo se utilizam de nossos dados já interfere em nossas vidas de um jeito bastante concreto, para além do virtual. Porque seus dados são você. Quando você tem algumas finalidades que a lei permite, você pode sim usar os dados, mas não pode usar de qualquer jeito também não. Você tem uma série de regras para você usar os dados. Usar somente os dados necessários, não usar dados a mais, você evitar qualquer uso de dados que gere discriminação negativa. A Defensoria, em 2018, soube de uma ação que, na verdade, foi ajuizada pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em face da Via 4, que é a concessionária que opera na linha amarela do metrô de São Paulo. Então, o que estava acontecendo? Ela instalou câmeras digitais nas portas, que são chamadas portas interativas, nas plataformas de todas as estações que estão na linha amarela de metrô. E essas câmeras conseguiam identificar se aquela pessoa que estava ali na plataforma era adulto, era criança, era uma pessoa mais velha, era mulher. E principalmente as emoções dessas pessoas, faciais, quando elas eram submetidas a publicidades. O IDEC já percebeu, primeiro, a concessionária tinha instalado essas câmeras sem que as pessoas soubessem. Então as pessoas estavam sendo filmadas, estavam tendo suas emoções captadas, analisadas, ou seja, estava sendo feita uma pesquisa de opinião com essas pessoas, todas elas, sem que elas soubessem, sem que elas quisessem participar dessa pesquisa. Achar que proteção de dados é algo de menor importância é não entender como a sociedade hoje ela é muito pautada na captura e na negociação desses dados. O Estado da Bahia começou a implementar no Carnaval de Salvador o uso de reconhecimento facial. Me deparo aqui na Bahia com esse sistema quando eu começo a me debruçar sobre privacidade e proteção de dados. E entendendo também o meu local como cidadão negro nesse país.
Neste episódio de carnaval, essa câmera ela conseguiu identificar um cidadão que era foragido. Isso gera uma repercussão e o Estado começa a implementar esse sistema em uma outra cidade chamada Feira de Santana, também numa micareta de carnaval. Esse olhar criminoso do Estado, esse olhar racista do Estado é que está buscando a perpetuação do racismo e o encarceramento em massa. Infelizmente, a gente tem uma consequência muito penosa às pessoas, aos negros e negras, né, aos trans. Infelizmente, nós temos pessoas operando essas máquinas, elas podem trazer uma carga de preconceito. Nós tivemos uma pesquisa da Defensoria Pública, ela identificou que cerca de 80% de pessoas que sofriam reconhecimento equivocados eram pessoas da cor negra. Nós também tivemos uma pesquisa que foi colhida em 10 estados do Brasil e, novamente, esse percentual ele se assemelha. O reconhecimento facial permite a identificação de determinado indivíduo pelos traços de seu rosto. Um programa de computador mede a distância entre nossa boca, nariz e olhos, e isso funciona como uma biometria, ou seja, uma forma da máquina identificar uma pessoa específica. Já o reconhecimento fotográfico leva à identificação de pessoas através de álbuns de suspeitos, encontrados em delegacias. É um procedimento feito por humanos, sem máquinas, diferente do reconhecimento facial. Ambos recursos são aplicados sem transparência sobre o processo, o que torna esses métodos mais uma fonte de injustiças. Quem é o elemento suspeito? O elemento suspeito nunca vai ser a branquitude. Porque a maioria das pessoas abordadas não tinham cometido infração nenhuma. Não foram presas em flagrante. E foi preciso ser feita uma pesquisa para se escancarar de que 8 a cada 10 pessoas presas em flagrante são negras. Então, o que esse dado está dizendo para a gente? Que é um racismo institucional das instituições da segurança pública. Eu promovi o mandado de segurança buscando a suspensão imediata do sistema até que o julgamento do processo final tivesse uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecendo que o Estado não tem nenhuma legislação para que esse sistema pudesse ser operacionalizado. E a gente busca também que esse sistema seja banido, seja na Bahia, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Esse banco de dados, o que ele faz, quem tem acesso e para qual a finalidade. Como é que a gente devolve dias de liberdade que foram suprimidos, certamente de uma pessoa inocente? Ninguém repara a perda da liberdade. Quando o rio que abastece todo um povoado seca, vão ter as primeiras pessoas que ficarão sem água em suas torneiras. Mas este problema, cedo ou tarde, afetará todo o povoado. Assim como os abusos nos tratamentos de nossos dados. Em pouco tempo, todos serão afetados. Em 2022, a proteção de dados pessoais se tornou um direito fundamental, expressamente previsto na Constituição Federal. Uma importante vitória para a defesa dos direitos humanos da cidadania.
Desde 2018, temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Porém, ainda é necessário lutarmos por uma legislação que estabeleça princípios e direitos para a proteção de dados na segurança pública e investigação criminal. Há um longo caminho pela frente para termos a chamada LGPD penal. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela também afeta aos direitos civis, né, as garantias civis, e de modo geral ela também regulamenta a proteção de dados, que hoje é um direito constitucional. Nós temos uma diferença entre o direito à privacidade clássica, que é aquela privacidade do sigilo, que é o sigilo telefônico, o sigilo bancário, o sigilo fiscal, a proteção do domicílio. Já a proteção de dados são outros dados pessoais que, eventualmente, eles têm que circular na sociedade. Tem uma proteção, porque eles não podem ser usados, obviamente, de qualquer jeito, mas eles podem ser usados com uma série de regras para que eles não prejudiquem os seus direitos fundamentais. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe esse desafio a todas as instituições de se adequarem e estabelecerem, né, dentro de projetos próprios, né, projetos internos de governança de dados, o tratamento de dados sensíveis. A Defensoria Pública tem um papel extremamente relevante no país, sobretudo em um país como o Brasil, que é marcado por imensas desigualdades. Então, o papel da Defensoria Pública é absolutamente fundamental se quisermos viver numa sociedade democrática e republicana. É a Defensoria Pública que faz com que este indivíduo que está excluído possa ser um cidadão, ou seja, um ser de direitos. Nós não estamos falando de pessoas ricas, com mestrado, doutorado. Não. Nós estamos falando de pessoas que, infelizmente, não estão num perfil socioeconômico confortável. São pessoas negras, periféricas, pessoas que moram em comunidades. É dessas pessoas que nós estamos falando. Quando saímos da escravidão, o Brasil não deu condição aos corpos negros, às mulheres negras, né, para que pudesse ter um desfecho melhor. Eu não posso ter uma proteção de dados voltada para proteger negócios, para proteger o capital. Isso está errado. Então, é preciso que se ouça, principalmente os donos e as donas desses dados, que são os principais prejudicados ou favorecidos dessas políticas. É preciso dizer que na sociedade existe um viés racista, machista e patriarcal que exclui uma imensa parcela da população de seus direitos. Isso estrutura a sociedade em que vivemos e a distribuição das riquezas, do poder político e também do acesso à justiça. Nossa luta é para que o uso e tratamento de dados pessoais não aprofunde ainda mais essas desigualdades. Não é nada normal que nossos dados sejam usados contra nós mesmos. E juntos podemos mudar isso.